Talvez eu não conheça você, mas eu sei que pelo menos uma dessas três âncoras, elas estão segurando a sua vida, elas estão impedindo que você progrida. Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar sobre liberdade, né? Nos últimos vídeos nós vimos fazendo uma construção acerca de pequenos itens, que nós vamos dizer assim, pequenas coisas que nós vivenciamos no dia a dia, que impactam no todo, que estão ligadas a criações, percepções nossas. E muitas delas, quando nós vamos analisar, quando a gente para pensar, nós percebemos que elas estão fazendo algo sobre nós, que é o tema desse livro, dessa live. Elas estão tirando de nós a nossa liberdade. Nós estamos vivendo sobre muitos condicionais que parecem que vão nos tolhendo a real liberdade. E o que eu quero dizer como real liberdade? Vamos lá, vamos tentar entender isso, processar isso primeiro. O que eu chamo de real liberdade é a sua liberdade espiritual, é a sua essência estar livre para se manifestar. E o que é essa liberdade espiritual, essa essência estar livre? É você poder ser você, sem medo, sabe? Sem culpa, sem dependências. Você ser você. Você viver da forma como lhe é agradável viver, de acordo com os seus princípios. Eu não estou dizendo que é certo você viver de qualquer forma, sem estar alinhado aí com princípios de evolução espiritual. Não estou falando aqui com crianças imaturas, né, no seu processo de espiritualidade. Não estou dizendo como talvez alguns movimentos querem que a gente pense, que pode e se deve então fazer tudo. Não, a gente sabe que a gente tem que ter aí um controle adequado dos nossos desejos, um controle adequado dos nossos pensamentos, né? Estamos na vida, na matéria, para nos disciplinarmos, né? Para aprendermos a lidar com as limitações da manifestação material e também com os nossos próprios desejos, né? Mas esse aí vai ficar com um tema de talvez uma live futura, esses desejos que a gente tem que aprender a controlar de forma mais adequada. Mas vamos analisar essa questão assim. Você realmente se sente livre? Você hoje, se fosse parar para pensar, analisando a sua vida, analisando o cenário ao seu redor, você sente que você está livre? E aí essa liberdade que eu digo aqui é de se sentir assim. Eu estou manifestando a totalidade da potência que eu tenho internamente, do meu potencial interno. Ou eu estou vivendo uma vida em que eu manifesto um pouco sim, um pouco não, ou até pelo contrário, eu estou tendo uma vida em que eu não manifesto absolutamente nada da minha liberdade. Eu me sinto totalmente amarrado às situações. E a gente, como sempre, né, no processo de espiritualidade, eu tenho falado isso em vários vídeos, é necessário que a gente faça uso das ferramentas de reflexão, né, que a gente aprenda a se observar, né? Aquela máxima, conhece-te a ti mesmo, né? A gente precisa aprender a olhar para si, nos desvencilhando do olhar do ego, que às vezes quer fazer a gente acreditar que está sempre certo, ou que às vezes quer fazer a gente acreditar que está sempre errado, porque o ego ele tem essa dubiedade. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele quer estar sempre no destaque. Então, ou ele se autoafirma demais, ou ele vai pela ótica contrária, ele quer mostrar sofrimento, ele quer ostentadores, para que ele continue sendo destaque. Então, tanto para um lado quanto para o outro, é o seu ego aí que geralmente está agindo. E é uma das formas, né, de nos prender, e aí a gente percebe que a pessoa ela realmente ela está com a sua liberdade tolhida, ela não está manifestando as situações. Tanto que às vezes conscientemente ela deseja algo, mas as situações que ela atrai, as pessoas que ela atrai, o mundo que ela, vamos dizer assim, projeta ao seu redor, é um mundo que a aprisiona.
E se as situações que estão se manifestando são situações que são de prisão, de aprisionamento, eu sei que internamente essa pessoa não está livre. Porque isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Não existe nada verdadeiramente que te prenda que seja externo, que seja de fora. Nada de fora é capaz de nos tolher, a menos que eu dê força para isso, né? Portanto, a gente tem que começar a olhar para dentro da gente e entender ali onde que a gente está se prendendo, onde que a gente está se segurando, onde que a gente está se amarrando, né? E aí podem ser várias coisas. Eu fiz listinha aqui para a gente pensar nisso tudo, tá? Às vezes você se amarra no passado, você se prende ao passado. E aqui eu vou colocar um passado muito amplo, tá? Tem gente que se prende ao passado achando que era uma época melhor, por exemplo. Olha só, todo mundo já ouviu, né? Nos meus tempos, aquele tempo é que era bom, antigamente é que era bom. É uma distorção mental, né? A gente sabe que a nossa memória ela lembra de forma diferente. Eu não estou dizendo que você não tem que olhar para trás e ver as coisas boas que você vivenciou. Mas quando eu começo a ficar assim saudosista, vamos dizer demais, eu começo a me prender ao passado porque eu estou deixando de dar valor para as situações que eu estou vivendo agora. Ainda nas características do passado, tem gente que se prende a acontecimentos e fatos que não deram certo no passado. É, de desistências, de arrependimentos, de faltas, né, no passado, e passam a vida inteira olhando para trás. E aí não entendem porque a vida não progride, porque estão olhando para trás. Se você quer atingir um objetivo que esteja à sua frente, não adianta você ficar de costas para esse objetivo olhando para o passado. Você não tem como voltar ao passado, mas tem gente que fica parada, né? Realmente não sai do lugar, porque fica parado olhando aquele passado que era bom, ou aquele passado com as dores, dizendo: Meu Deus, olha, isso aconteceu, porque isso aconteceu, meu Deus, né? Aquele drama todo. A gente vê às vezes casais, né? Tem uns casais que só tem boa memória para quando a coisa é desagradável. Em 1930, você me disse que eu estava um pouco gorda. Em 1970, você falou que eu estava ficando careca. E assim vamos casais olhando e trazendo às vezes essas situações, usando como justificativa para brigas. Mas mostra que estão presos aí a dores do passado. Então, olha, passado é um dos lugares onde talvez você se prenda. Outra coisa é se prender ao futuro também. A incerteza do futuro. Como é que eu faço isso? Será que eu tenho isso? E o que será que vai acontecer? Por que será que vai acontecer? Né? A gente sabe que isso gera a ansiedade em excesso. E a pessoa não consegue resolver as situações. Ela cria um gasto mental, um gasto energético tão grande naquilo que ela está por vir, naquilo que é futuro, que ela não consegue resolver aquilo que deveria ser resolvido no momento para que as coisas andem. Então, muitas vezes as pessoas estão presas aí também ao futuro, né? E aí a gente vai criar aqui, vai aqui ampliar para outros tipos de prisão. Prisão das dores que você sofreu ou que você sofre, das ideias de limitação, porque você acredita que não tem capacidade para desenvolver tal e tal coisa, ou porque te disseram, né, olha, você nunca vai conseguir fazer tais coisas, você não tem jeito para isso, olha, desiste disso que não vale a pena. E às vezes, né, nós vamos comprando por não olhar para dentro de nós e não encontrar realmente em nós o apoio que nós precisamos ser para nós mesmos. Nós vamos olhando para essas coisas e acreditando nessas coisas e vamos criando ambientes que tiram a nossa liberdade, criando pensamentos que tiram a nossa liberdade, criando sentimentos que tiram a nossa liberdade, né? Entra aqui nessa questão os apegos, tá? Apego a diversas situações. O desejo de, às vezes, querer se vingar de alguém entra aqui também, tá? Às vezes as pessoas elas não vão para frente porque elas estão querendo se vingar de alguém, estão querendo mostrar para alguém, olha, você me desejou,
que eu deveria passar por tal situação, agora eu vou realmente passar para você aprender que você não pode falar assim. Eu conheço gente que vive nisso. Quer castigar o outro castigando a si mesma. Já não é correto castigar o outro. Imagina castigar o outro castigando a si mesmo. Algo que não é nem lógico. Mas as pessoas fazem e por isso se prendem. Criam aí verdadeiras cadeias das quais não saem. Por isso que muitas pessoas aqui, vou pegando todas essas questões aqui de prisões, né, das mais variadas formas, quando chegam no plano espiritual, às vezes projetam ao redor de si ambientes de prisão, ambientes escuros, ambientes de apreensão, situações das quais não conseguem se desvencilhar. Porque não é, como eu falei, não é o físico é a projeção daquilo que está no interior, né? O medo, né, que se projeta nessas situações, tudo vem do interior, são construções interiores. O ser humano é um ser que aprende por condicionamento de repetição, né? Se a gente for parar para pensar aqui, o pessoal que decorou tabuada, por exemplo, decorou pela repetição, né? 3 vezes 13, tem gente que já é automático vai lembrar. Então, muito vem dessa questão da repetição, pelo condicionamento. Então, muitas coisas que a gente ouviu, a gente fica mantendo porque está condicionado a manter essas questões também. Então, são os ambientes que você cria, né? É aquela família, aquela pessoa que cresce numa família sem posses e que não observa com gratidão. Gente, geralmente assim, a família que não prospera, ela está muito presa à manifestação e não percebe as coisas que ela já possui. É um assunto delicado, mas uma hora a gente vai entrar nesse quesito. Mas se ela cresce num ambiente que vê constantemente limitações, nós não temos, nós não podemos, não dá para fazer isso, é, ela vai desacreditando porque ela vai vendo sempre as limitações e para ela romper isso é muito difícil. A gente sabe disso. É um processo muito complexo para você conseguir fazer esse rompimento. Mas não quer dizer que não seja possível porque é complexo. Isso vai sempre exigir um pouco mais de nós. Mas todos nós temos dentro de nós essa questão que é a potencialidade para fazer despertar isso. Então a gente precisa se analisar. Por isso que eu sempre digo assim: se você sente que precisa de terapia, procure terapia. Você sente que precisa do caminho de espiritualidade mais amplo, busque um caminho de espiritualidade mais amplo. Não se limite. Entenda que dentro de você existe esse potencial infinito. E aí eu separei aqui 3 âncoras, vamos colocar como âncoras, né? Que a âncora segura o navio, aquele navios imensos são segurados por uma âncora bem colocada, né, em alto mar. E às vezes as pessoas realmente estão manifestando assim, não estão saindo do lugar porque elas criaram alguma grande âncora. E aí eu separei 3 delas, né? 3 delas que são extremamente importantes. E assim, eu posso dizer que talvez eu não conheça você, mas eu sei que pelo menos uma dessas 3 âncoras, elas estão segurando a sua vida, elas estão impedindo que você progrida. Eu posso não conhecer você, mas isso eu tenho quase certeza que se a sua vida não anda, provavelmente uma dessas âncoras você tem. Se não tem mais. Tem gente que consegue fechar o combo completo. Então vamos lá, vamos pensar isso se você não está preso numa dessas âncoras, tá? A primeira é a âncora das dependências ou das carências. Essa aqui ela é uma âncora bem profunda, é uma âncora de um sentimento, geralmente ela gera um sentimento de tristeza muito grande na vida da pessoa, no sentido de que ela está ligada com outras pessoas das quais ela sente que não foi suprida com amor suficiente. Geralmente está ligada aos nossos pais. Geralmente é o sentimento de não ter tido atenção, ou de ver, né, aquilo que não entender que eles ofereceram muitas vezes o que eles tinham que oferecer. Estou falando aqui em casos normais, não estou falando em casos em que a gente sabe que terapeuticamente existem algumas manifestações de certos pais e mães e que mesmo assim, apesar disso, a gente tem que entender que o grande presente que eles podiam nos dar nos foi dado, que é a vida. Mas muitas vezes nós temos essas carências emocionais. Essas carências elas geram um sentido de dependência. E aí a pessoa não consegue ir para a vida. Porque vira uma âncora tão profundamente gravada nela que ela sente que ela tem que estar sempre adequando a forma de vida dela para se adequar às outras pessoas com medo de não ser aceita.
ela tem medo de agir, de ser julgada, ela tem medo de tomar decisões, e isso tudo está ligado a esses sentimentos de carência, por âncoras de carência e dependência. Como é que você faz isso? Você tem que revisitar. Como é que você desfaz isso, na verdade, né? Você tem que revisitar suas memórias originais, aqueles momentos da infância, e trazer um novo significado, geralmente quando é a relação com os pais, que é quase assim, olha, 99,9% dos casos. E você entender que seus pais, eles te amaram da forma que eles sabiam manifestar esse amor. A gente sabe que as gerações mais antigas, elas não tinham é, as mesmas formas de enxergar as coisas como nós enxergamos. Então, elas transmitiam de forma muito limitada. Então, muitas pessoas esperavam um amor num nível aqui, e os pais sabiam oferecer dessa manifestação, mas não quer dizer que não existisse esse amor. É uma questão de visão. Tá vendo? Olha, quando eu altero perspectiva, perspectiva é isso. Parece maior, o outro é menor, o outro parece menor, parece maior, mas é uma questão de perspectiva. As minhas mãos estão no mesmo nível. Então, da mesma forma, quando eu passo a fazer esse exercício de entender que da forma como eles podiam, eles ofereciam, eu vou substituindo esse sentimento de eu tenho a necessidade, aquela dor interna de receber aquele carinho, por uma visão de não, muito obrigado, eu recebi o amor da forma como eles podiam oferecer. É quando você olha para a situação e para de encarar a relação com seus pais como uma criança e passa a ver como um adulto enxerga a situação. Entender as limitações deles, as situações deles, as criações deles, né? Sai, rompe com o pensamento da adolescência, né? O pensamento da adolescência é o pensamento, o pai do outro é melhor que o meu, porque o pai do outro deixa isso, deixa aquilo, o meu não deixa. E que são visões que a gente sabe que todos têm em algum momento, quase todos têm, poucos são os que não têm, mas que elas vêm de uma percepção distorcida. Então aí, âncora das carências e das dependências. Talvez você tenha, e aí tem algumas dicas ali para você buscar se desvencilhar delas. Segunda, a âncora da culpa. Essa âncora ela é muitas vezes muito sutil, mas ela é muito pesada e ela leva a consequências bem graves. Essa aqui ela gera geralmente as seguintes situações para a gente parar para pensar, tá? A pessoa começa a ter o crescimento profissional, daqui a pouco dá tudo errado. A pessoa entra em relacionamentos, o relacionamento começa a dar certo, daqui a pouco ela acontece alguma coisa, outra pessoa até muda o comportamento da outra pessoa, tá? Que a pessoa estava fingindo ser uma coisa, de repente tira a máscara. Inconsciente, a pessoa que sofre com essa âncora já sabia, mas conscientemente não sabia. Ela atrai essa situação exatamente para depois ela não ir adiante e ela continuar fazendo esse ciclo, né? Pessoa que ganha um pouco de dinheiro, daqui a pouco o carro estraga, né? Vem problema em casa, e lá se vai todo o dinheiro que estava conseguindo. Pessoa que, e quando nada disso acontece, quando está tudo isso andando, aí o corpo é que fica doente. Manifestações físicas de desarmonia. Por quê? A âncora da culpa gera a necessidade da autopunição, né? Então eu preciso me punir por algo. Essa âncora é mais, às vezes ela é muito sutil. Essa é uma âncora que quase toda a humanidade sofre, tá? Porque ela está muito arraigada ainda aos meios religiosos e culturais que a gente vive, de se culpar, ideias, né, de pecados originais, de karmas a serem pagos, ideias de não merecimento, pequenas situações do dia a dia que fazem às vezes a gente acumular um sentimento de autopunição muito grande. Então a culpa ela é um processo um pouco mais amplo para você se libertar dela, você precisa entender, e aí aqui entra uma visão que a espiritualidade ajuda muito, a espiritualidade real, que é entender essa divindade como um ser maior, um ser grande, que não é um ser punitivo, não é um ser que condena, pelo contrário, é um ser que está disposto a perdoar constantemente. Quem condena, quem se autopune somos nós, porque nos consideramos indignos. Tá? Isso está expresso lá no mito da criação, quando Adão e Eva, né, após comerem do fruto proibido, que representa, né, nas tradições aí o pecado original, eles se escondem de Deus quando Deus os chama. Entendeu? É esse o processo, dá essa questão. Não, eu não sou digno de estar no jardim do Éden. Eu não sou mais digno de estar no paraíso, eu não estou mais digno de estar diante dos olhos de Deus.
Então, fazer esse ajuste, se você tem a âncora da culpa, claro, processos terapêuticos que ajudem a acessar, entender onde é que está esse sentimento de culpa, e muitas vezes ver que você não tem culpa daquilo. Falo isso porque tem questões que a gente sabe ligadas a questões bem sérias que eu não posso falar aqui em vídeo, mas que ah, crianças, adolescentes e jovens e até adultos sofrem e ficam se culpando por aquilo, sendo que eles não têm culpa, acaba resultando muitas vezes nessa âncora de autopunição. Então, existe também esses meios de tratamento, tá? Mas tem essa forma mais eficaz da espiritualidade de você desconstruir esse Deus punitivo e vingativo que não existe verdadeiramente, para abraçar o Deus vida, né? O Deus grande vida, que a todos perdoa e a todos ama. E a última âncora, a âncora, então, do medo. Essa âncora do medo, ela também vem um pouco dessa, ela se dissolve no processo de espiritualidade, tá? Mas a âncora do medo, ela reflete algo que é meio natural na nossa, meio natural não, desculpa gente, porque eu expressei errado. Algo que é bem natural na nossa criação, no plano físico, que é as nossas mentes instintivas, né? Vou colocar uma questão aqui, sempre falo de medo racional e irracional. Medo de cair de um lugar alto, por exemplo. Tem gente que diz que já transcendeu, eu digo parabéns, mas é instintivo esse tipo de medo. Se você está no lugar alto, você sente aquela apreensão do medo, porque você tem que aprender, né? Tem que controlar ali, não pode se desequilibrar. É um medo ligado ao instinto de sobrevivência. Os medos que geralmente a gente tem provêm desse nosso mecanismo interno de buscar defesa, tá? Mas às vezes a gente vai criando medos durante a primeira infância, durante processos de infância, que vão desobedecendo a essa. Não são condicionamentos, né? São formados por condicionamento, mas que não tem uma raiz lógica, tá? E aí esses medos eles vão se aprofundando e vão atrapalhando a nossa vida. E aí onde a gente vê refletido essas âncoras de medo? Em que partes que a vida não anda em que a gente vê? A pessoa que ela não consegue tomar ações, ela não consegue tomar atitudes. Ela sabe, por exemplo, que ela tem até calculado, pode até estar claro e calculado mentalmente isso. Olha, se eu investir tanto por mês, daqui a tanto tempo eu consigo ter a minha casa própria. Mas ela não consegue separar esse dinheiro, algo paralisa ela. Ou ela sabe que se ela sair de uma empresa e abrir um negócio próprio, as coisas vão melhorar. Mas ela não consegue sair dessa empresa. Então, o medo, a âncora do medo, ela é uma âncora paralisante nesse sentido, ela te impede de tomar decisões. É aquele rapaz, aquela moça que diante de conhecer a pessoa que pode ser o parceiro para o resto da vida, não consegue falar. Trava, né? Ai meu Deus, travei, não consigo, não sei o que falar. Né? É o medo que está fazendo isso. Esse medo a gente vai vencendo ele sempre por duas óticas aqui. Sugestão então para você. E vendo quantas vezes ele não é racional. Buscando também em processos terapêuticos entender muitas vezes o quanto ele já não é mais necessário, né? Porque às vezes foi por causa de uma memória em que em algum momento aquilo era preciso, né? E aí às vezes já não precisa mais. Então, de ensinar a mente a reconhecer, ensinar o corpo a reconhecer que aquilo já não é mais necessário. E também aqui dentro da espiritualidade um aprofundamento de fé, porque assim como aquela âncora da culpa, às vezes ela está ligado ainda também, eles estão muito ligados em alguns aspectos, esses dois medos, essas duas âncoras. Tá ligado na sensação de que existe alguém acima de mim, um ser acima de mim, e que se eu não fizer certinho como é planejado, como o que está escrito, como os mandamentos, como as regras, como, enfim, né? Alguma coisa vai acontecer de ruim, vão mandar um raio na minha cabeça, e essas visões que a gente tem ainda muito mitologizadas dos fenômenos religiosos, que não se aprofundam realmente na essência humana, na essência espiritual humana. Então ficou aqui dica, gente, dessas três âncoras, diz aí se você conseguir identificar se tem alguma, se tem mais que uma. Se não tem nenhuma, parabéns, sua vida deve estar fluindo horrores. Aí deixa a dica aí de como viver sem nenhuma dessas âncoras, se você não encontrou nenhuma dessas três aqui. Claro, existem outras, mas essas são as três principais que eu observo que impedem muito do nosso processo de espiritualidade. Queridos, espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma.
Muito obrigado pela atenção. Não deixe de de se inscrever se você ainda não for inscrito, deixar o seu like e recomendar esse material para alguém que você saiba que goste. E daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.